terceiro lugar, tem uma questão ambiental que não é na queima, é na hora que se transforma, a reserva em produção. Então existe hoje uma grande dúvida, né? Hoje ainda existe um grande atraso tecnológico em relação à segurança de transformar essa reserva de petróleo e gás não convencional em produção. Quer dizer, as reservas são gigantescas. Hoje se fala que com essa descoberta do petróleo e gás não convencional, as chamadas fontes renováveis vão demorar muito mais a entrar na matriz energética mundial. Quer dizer, você vai ter uma transição muito maior, em particular por causa do gás. Quer dizer, com essa descoberta, hoje shale gas, se fala que nos Estados Unidos você tem shale gas para os próximos 100 anos. Então, o gás, que sempre foi encarado como uma energia de transição entre uma matriz suja e uma matriz limpa, com essas grandes descobertas de shale gas, com a questão do GNL, de liquefazer gás, parece que a transição vai ser muito mais longa do que se imaginava, né? Então, hoje, muita gente afirma que os renováveis, mais uma vez, vão ter a sua entrada para valer na matriz energética mundial adiada, né? Porque, se a gente olhar a história, né, deputado, é curioso que o petróleo sempre substitui petróleo, né? Na Segunda Guerra Mundial, se falava que o petróleo ia acabar. Aí se descobriu as grandes reservas do Oriente Médio. Quando teve o primeiro e o segundo choque do petróleo, década de 70, se falava que o petróleo ia acabar, começou a explorar petróleo no mar, em águas rasas. Depois veio as águas profundas. E agora, quando se falava que o petróleo ia acabar outra vez, vem o petróleo em água ultra profunda, e vem petróleo de rocha, e vem o petróleo não convencional. Então, é curioso que na história da energia, o petróleo sempre tem substituído o petróleo. Mas, de qualquer maneira, a gente nunca teve no mundo tão presente esse debate ambiental. Eu acho que aquela frase lá do Yamane, que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, nem do petróleo vai acabar por falta de petróleo, ela é muito boa para a atual realidade. Eu acho que o petróleo ele tende a perder peso relativo na matriz energética mundial pelas pressões ambientais, mas eu não tenho a menor dúvida que por muitos e muitos anos ele ainda vai ser a principal fonte de energia do mundo, né? E vai haver, na minha opinião, um grande crescimento do gás natural na matriz energética. Isso que me preocupa no Brasil, porque enquanto o mundo está descobrindo esse shale gas, esse gás não convencional, a gente não faz nada. A Argentina aqui do lado, né, descobriu Vaca Muerta, que é uma das maiores reservas de shale gas do mundo. Segundo a Agência Internacional de Energia, a maior reserva do mundo de shale gas é a China. Imagina quando a China começar a produzir esse negócio. A segunda maior reserva, Estados Unidos. A terceira, Argentina. O Brasil está em 10º lugar. Mas pode ser que a gente tenha muito mais do que a agência imagina. Mas para a gente saber disso, é preciso fazer estudo. Por exemplo, por que não? Outra sugestão que eu dou para vocês. Se criar uma legislação específica, um marco regulatório específico para o petróleo e o gás não convencional. Os Estados Unidos fez isso. Para ter esse boom de shale gas nos Estados Unidos, o governo americano lá, antes até do primeiro mandato do Bush, ele criou uma legislação incentivando, quer dizer, esse tipo de investimento que foi feito por pequenas empresas. Agora recentemente que a ExxonMobil entrou no circuito, ela comprou uma empresa, vocês têm ideia da riqueza da história, a ExxonMobil comprou uma empresa de shale gas, a XTO, no mercado americano, pagou 40 bilhões de dólares pela empresa. Então, e o Brasil? A gente não vai olhar essa história do não convencional. Dizem, por exemplo, que ali na bacia do São Francisco, você tem uma quantidade muito grande de gás não convencional. Quer dizer, e a gente só vai conseguir baratear esse gás no Brasil se a gente aumentar a nossa produção de gás em terra. O gás no mar brasileiro é muito caro mesmo, porque tem uma infraestrutura muito cara para trazer ele para a terra. Imagina você trazer um gás do pré-sal, onde tem campos que ficam a 200, 300 quilômetros da costa. É complicadíssimo. Agora, vai também ter que trazer, porque não dá para queimar no flare por questões ambientais. Então, o que eu estou colocando é que os desafios são inúmeros e a gente não está vendo a coisa acontecer. O investimento está acontecendo no mundo inteiro, né? Um dinamismo que chama a atenção
Coloco para vocês, basta vocês lerem o que está acontecendo. Outro dia a capa da revista Fortune, né, revista americana, era assim, a Estátua da Liberdade, e o título era United States of Natural Gas. Era a capa da Fortune. Leiam o que está acontecendo na Colômbia, que está aqui do lado. Eu volto a repetir, se houver uma pequena reviravolta no México e na Venezuela, a nível de regulação de indústria de petróleo, eu acho que a gente realmente vai ficar para trás, e muito para trás nesse processo, entendeu? Então é uma pena, porque a gente saiu na frente. O Brasil vivia um ciclo virtuoso na indústria de petróleo de 98 até 2010, um ciclo virtuoso. Pessoal, 98, o peso do setor de petróleo no PIB era 3%. Hoje está na faixa de 12%, 13%. Entende? Quer dizer, a gente interrompeu o ciclo, enquanto a gente interrompeu o ciclo virtuoso, os outros países deram início ao deles. E o que a gente lamenta é ver a Colômbia, né, copiar o que deu certo no Brasil e está indo para frente, e a gente voltar para trás. Quer dizer, a gente voltar para encurralar o setor nessa trilogia aí, ideologia, política e populismo. Entendeu? É isso que está acontecendo, e volto a dizer, a gente está perdendo uma oportunidade histórica. É como o Luiz Paulo colocou, é o setor com mais dinâmica hoje na economia brasileira, é um setor que poderia estar investindo muita coisa em todas as empresas. Você vê, por exemplo, a questão de equipamento, o negócio dos estaleiros, é um escândalo, só o Brasil cria estaleiro virtual. Aí o estaleiro virtual, como ele é virtual, não faz navio, né? Faz um navio virtual também. Esse João Cândido, que foi lançado ao mar aí há 2 dias atrás, demorou 2, 3 anos. Eu nem sei se ele vai andar, porque aí o governo suspende os contratos lá agora. Quer dizer, são essas coisas que é preciso ver, porque a gente volta a dizer, a gente está desperdiçando uma riqueza estrondosa que esse país tem, entendeu? O Brasil é um país, eu sempre chamo a atenção, se a gente olhar os emergentes, nenhum país tem a diversidade de energia que o Brasil tem e a dispersão regional que a gente tem. Então, não tem explicação por que a energia é tão cara no Brasil. Não tem. Se a gente tem energia, né, e tem diversidade, tem que ser barato, né? E o petróleo, a gente só não tinha petróleo, agora a gente tem um potencial de petróleo. Agora, petróleo embaixo da terra não vale nada, tem que tirar o petróleo. E a Petrobras sozinha não consegue fazer isso, muito menos partidarizada e politizada como ela foi nos últimos 8 anos de governo, né? Eu acho que a Petrobras nunca esteve tão privada, nunca foi tão privada em benefício de um partido político como foi no período do ex-presidente Lula. Só para complementar uma questão, ver se o Adriano concorda. A mudança na diretoria da Petrobras pode criar uma expectativa de uma gestão mais eficiente dessa bagaça que cair. Porque a Graça Foster, como o Sérgio Gabrielli, como a Magda e todos que estão na direção agora, em relação ao modelo, eles foram construtores desse modelo. Tá certo? Eu acho que a Maria das Graças, ela é uma mudança para melhor, eu coloquei para vocês. Agora também, vamos ver se é para melhor de verdade, né? Quer dizer, competência e conhecimento ela tem. Menos politizado que o José Sérgio Gabrielli, com certeza ela é. Mas vamos ver se ela vai encarar de frente às mazelas da Petrobras. Que mazelas? Tornar a empresa verdadeiramente mais eficiente. Como é que a gente vai ver isso? Vamos ver se a produção de petróleo volta a crescer no Brasil, a produção da Petrobras. Vamos ver se ela vai convencer o governo que tem que aumentar o preço da gasolina, do diesel. Vamos ver se ela, com isso, reduz as importações brasileiras. Refinaria não é um mau negócio. O Brasil precisa de nova refinaria. É mau negócio no modelo do governo, porque o modelo do governo obriga a Petrobras a ser dona de todas as refinarias e congela o preço da gasolina e do diesel. Então a margem da Petrobras é negativa. Agora, o Brasil é um país que tem uma demanda enorme por combustível. Se a gente tivesse uma política de preços que seguisse tendências de mercado internacional, vocês podem ter certeza absoluta
que vários investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, estariam construindo refinarias no Brasil. Volto a dizer, os Estados Unidos têm 137 refinarias privadas. Entendeu? Então, o Brasil também poderia ter refinarias privadas. Não tem, porque com essa política, né, de subsídio a gasolina e diesel, nenhum investidor pode entrar nesse negócio, senão o cara quebra, né, no dia seguinte. Deputado Alberto Mourão, sou de São Paulo, região da Baixada Santista, que comprou a ideia da questão do pré-sal como o grande modo de desenvolvimento da região. Aliás, a ideia equivocada de que Baixada Santista, Bacia de Santos e que tudo ia acontecer em Santos, né?